Meu nome é Léo, eu sou um cidadão brasileiro revoltado com tudo que tenho visto pela televisão e mesmo aí no Brasil, as coisas que estão acontecendo. Eu vivo no exterior hoje, eu tinha vontade de voltar para o meu país, voltar para a minha pátria amada, mas no momento essa pátria não está amada, ela está amarga. E é difícil porque a gente que vive fora, vive com o coração lá, mas tem que viver aqui, porque as condições de lá não permitem. Eu tenho minha família, tenho filhos e netos nascidos no exterior e infelizmente não posso voltar para o meu país, que era uma coisa que eu mais gostaria de fazer nesse mundo, devido à insegurança, devido à política, criminalidade de modo geral. Eu tenho uma ideia, eu não vou fazer só crítica, eu tenho uma ideia. O que deveríamos fazer é criar uma lei no qual o bandido, quando roubar, ou quando matar, ou quando traficar, qualquer coisa, ele pague pelo que ele está fazendo, mas não simplesmente pagando a pena, entrando dentro da cadeia e ficando ali só na ociosidade, criando mais problemas para a sociedade. Não. Ele deveria, por exemplo, se roubou R$1.000 de um cidadão, ele agora deve R$1.000 para um cidadão. E ele, devendo esse dinheiro, ele deveria ter que pagar esse dinheiro. Como que ele iria pagar esse dinheiro? Indo para a cadeia, trabalhando para pagar. Pagando a dívida. Veja bem, se ele roubou e não se entregou imediatamente, e a polícia estava à procura dele, isso gerou um custo. Ele deveria ter esse custo adicionado na pena também. E a pena vai ter valores financeiros. Não vai ser uma pena de pena somente, vai ser uma pena de valor. E então agora adicionado o custo dele, da procura dele, até ele se entregar. Adicionado o custo com juízes, advogado, a corte em geral. Aí, ok, então isso, digamos que isso foi para R$2.000. Agora ele não deve apenas R$1.000, ele deve R$2.000. Então coloca-se na cadeia. Quanto tempo ele levaria para pagar essa pena? Digamos aí, exemplo, né? Estou só simplificando, que vai custar, ele tem que ter um salário baixo, porque se ele tiver um salário alto ele vai ver que vale a pena. Ele tem que trabalhar nas redes públicas, trabalhar nas rodovias federais, estaduais e até mesmo municipais, trabalhar, na minha opinião, principalmente fazendo novas escolas, porque com a escola não tem tanto crime, e desde cedo as crianças aprendendo que através da honestidade elas vão ser mais bem recompensadas do que com crime, elas vão ter outra mentalidade. Então, com trabalhos dessa forma, ele pagaria a dívida dele, que digamos, por exemplo, tem que ser um valor baixo, R$100 por mês. Se ele agora deve R$2.000, então isso seria uma dívida de 20 meses pagando. Só que essa dívida de 20 meses também gera um custo dentro da prisão. A diária dele na prisão, quanto que ela custa? Ele também teria que trabalhar por esse tempo em que ele está aprisionado. A diária dele tem que ter um valor também, que é para ele entender que o crime não compensa. E depois, ele não poderia sair da cadeia sem nenhum dinheiro, porque seria muito mais perigoso desse cidadão voltar a cometer crime. Então esse cidadão teria que trabalhar mais algum tempo para que quando ele saísse, ele tivesse feito dinheiro suficiente para ele se manter algum tempo do lado de fora. Ou seja, para tentar reinserir o sujeito na sociedade, ao invés de continuar, simplesmente julga, dá uma pena, o cara não cumpre, e aí volta para a rua e não faz nada, e continua tudo na mesma situação. Isso teria um valor mais importante do que se parece inicialmente. O que é esse valor? Esse valor é o seguinte: para o Estado, deixaria de ser um mau negócio o crime. O crime passaria a ser um bom negócio. Porque agora o bandido já não simplesmente dá prejuízo, ele gera lucro. Então com isso o Estado ia querer fazer o quê? Vamos cumprir a lei.
porque vale a pena prender o vagabundo. Então ia ter mais gente empenhada em colocar na cadeia, em manter o cidadão ali até ele cumprir a pena dele, logicamente, contudo, com muita justiça, não vai ser injusto com o cara também. Mas eu acho que seria uma solução para que essa pátria deixasse de ser amarga e voltasse a ser amada novamente. E a gente pudesse viver no Brasil com segurança, com tranquilidade. E isso se aplicaria também a essa safadeza da política que está acontecendo aí agora. Entendeu? A todo esse tipo de crime poderia ser aplicado esse tipo de lei, que seria uma lei simples. E aí o cidadão também já ia conhecer qual que é o valor do crime. Então o crime agora ia ter valor monetário, e é diferente do crime ter uma pena de tempo na cadeia. Não é apenas tempo, ele tem que pagar o dinheiro mesmo por isso. E aí então eu acho que o crime deixaria de compensar. É isso aí, eu espero que isso venha valer a pena para alguém. Se alguém puder ouvir isso e levar para alguém que tem algum tipo de poder que possa, quem sabe, vinha fazer disso uma lei, obviamente que teria que ser melhorado muita coisa, seria que ser estudado muita coisa, mas a ideia é boa. Se você tem alguma ideia, coloque alguma ideia aí também e dá a sua opinião no YouTube para ver se o Brasil começa a mudar. A gente tem que protestar de alguma maneira, tem que fazer alguma coisa. Eu me sinto na obrigação de fazer isso como cidadão. E é isso aí, que Deus ajude que tudo dê certo e que as coisas mudem no Brasil.